Salve, salve, maior torcida do Vale dos Sinos! Estamos de volta com Memórias da Nossa Aldeia, esse programa, esse projeto que visa trazer para vocês as histórias do maior clube do nosso mundo e, claro, passeando por toda a linha do tempo que está levando o Aimoré até os seus 90 anos de existência. Desde já, peço a você que se inscreva em nosso canal no YouTube, Web Rádio Índio Capilé, siga a gente no Instagram, @RDIndioCapilé, e seja qual plataforma tu esteja nos acompanhando, curta, compartilhe com os amigos e comente o que você está achando desse episódio e do nosso projeto em geral, certo? Bueno, nesse segundo programa do mês de setembro, às vésperas da estreia do Aimoré na Copa Federação Gaúcha de Futebol, troféu Rui Carlos Osterman contra o Pelotas, vamos trazer um breve histórico, um breve apanhado geral do Aimoré nas Copas da Federação, além, é claro, de um resumo do confronto contra o Pelotas, de maneira assim, vamos passar en passant, como diriam os franceses, acerca dessa situação. Pois bem, não há uma definição consensual entre os pesquisadores que estão debruçados sobre os assuntos atinentes ao futebol gaúcho do número de edições da Copa Federação Gaúcha de Futebol. E por quê? Porque essa Copa ela já teve diferentes propósitos, diferentes formatos, diferentes ideias a respeito da sua organização. Mas o que a gente pode dizer, sem medo de errar, é que o Aimoré acumula dezenas de participações nesse certame. E não custa a gente também fazer uma lembrança a respeito dos vários nomes que essa competição já teve. Por exemplo, nos anos 70, Copa Governador do Estado, em 1982, Copa RS, Copa Desportista Kleber Furtado, em 1992, Copa FGF, em 2006 e 2007, Copa Cidade de Porto Alegre, em 1991, Copa Vila São Vito, em 2013, e repito, várias denominações, vários regulamentos e vários objetivos, vários fins para esse certame. Mas algo que vale a gente salientar é que desde que o Aimoré retornou ao futebol profissional em 2006 até hoje, são 20 edições desta competição, e o Aimoré esteve presente em 16 delas, ou seja, 80% de assiduidade, um alto índice, especialmente se tratando dos problemas aí do futebol gaúcho num todo. Os clubes têm que fazer opções muitas vezes cruéis, escolhas de Sofia, digamos assim. Eu falava a respeito de propósitos atinentes a essa competição. Em 1972, 1975, 1991, o Aimoré garantiu vaga na primeira divisão, na Série A do futebol gaúcho, através das copas organizadas pela Federação Gaúcha de Futebol, como eu disse, finalidades diferentes no decorrer do tempo. O Aimoré, apesar dessas inúmeras participações, entre as quais eu destaquei algumas no tópico anterior, ainda não foi campeão desse certame. A melhor colocação do Aimoré nas Copas foi em 2017, na Copa Paulo Santana. A gente já falou um pouquinho a respeito disso nos últimos programas. O Aimoré foi vice-campeão. Já foi terceiro em 1972, a época da Copa Governador do Estado, e foi quarto lugar em duas ocasiões, 1991 e 2021, digo melhor. O programa lembrou há pouco tempo também aquela classificação fantástica, épica, marcante contra o Pelotas no ano de 2017, que levou a Aimoré à final da competição e, consequentemente, a vaga na Copa do Brasil de 2018. Também lembramos de uma vitória contra o Pelotas na Copa Governador do Estado de 1975. Então, a gente resgata através dessa imagem que vai estar na tela, de uma vitória expressiva do Aimoré em 1973, no Gauchão da Série A. O Aimoré, que começou o campeonato não tão bem, viajou até a Princesa do Sul enfrentar o Pelotas na Boca do Lobo, e na tentativa de ter mais público, de ter mais arregimentação popular, a Prefeitura de Pelotas declarou: o jogo vai ser com portões abertos. Então, torcedor, venha. E não só Áureos Cerúleos foram, rubro-negros, chavantes também estiveram presentes na Praça de Esportes Pelotense. E com isso, o Aimoré ganhou apoio popular. O Aimoré ganhou engajamento da torcida chavante. E o Aimoré vence a partida e os jogadores do Aimoré foram parar nos ombros da torcida chavante, que foi lá para torcer pelos índios. Houve uma espécie de ilação indígena. E o Filipão, entre os quais Luiz Felipe Scolari, zagueiro do Aimoré à época, acabou sendo ovacionado por toda a claque do Brasil de Pelotas. Mais de 10 mil pessoas foi o público daquele jogo. E não custa lembrar, esse triunfo do Aimoré em 73, ele começa ali uma espécie de jejum. O Aimoré só foi quebrar em 2021, quando voltou a vencer o Pelotas lá na Boca do Lobo. Esse jogo já com transmissão da Rádio Índio Capilé. No futebol,
a ascensão e a queda, momentos de alegria e momentos de crise estão muito próximos, sempre. Agora você observa que em 1958, um ano antes do Ninho de Cobras, temos aí essa dinâmica da torcida do Aimoré cobrando o plantel pelas más atuações, por uma exibição de futebol não tão agradável, etc. E repare que muitos jogadores ali, eles estavam naquela equipe que fez a maior formatação de plantel do Aimoré de todos os tempos, né? O time de 59. Como, por exemplo, Suli, Toruca, Gilberto Andrade, Marino, entre outros nomes. E a gente espera que após esse não êxito do Aimoré na divisão de acesso para a Copinha, após aí todo esse clamor que houve, o Aimoré consiga repetir 58, 59, 58 não tão bom e 59 magnânimo, que está no nosso coração até hoje. Agora a gente vai lembrar alguns aniversariantes desse mês de setembro com algumas mensagens em especial acerca disso. O Piranha, que jogou no Ninho de Cobras, né, de 56 a 59, ele se fez presente no Aimoré. A gente não tem informação se ele está vivo ou não. Ele estaria completando 95 anos agora no dia 2 de setembro. Se alguém souber, por favor, nos informe. Um outro exemplo marcante de aniversariante de setembro, Fernando Henning, que está completando 72 anos, foi atleta do Aimoré nos anos 70 e treinador em 1980, figura proeminente do Índio. Parobé, 87 anos, nasceu em 1938, faleceu em 2011, foi jogador do Aimoré em 61 e 62, 62 que é um ano muito bom também na história aimoresista. Outro atleta que merece destaque é Uga, autor do primeiro gol do Monumental do Cristo Rei em 1961, naquele famigerado amistoso contra o Internacional. Ele morreu em 2010, estaria hoje completando 86 anos. O Uga eu conheci, grande Uga, eterno. E, por último, mas não em último, com certeza, pelo contrário, no grande panteão do Aimoré, uma lenda do esporte leopoldense e do Aimoré, é claro, o Capilé Marino, que nasceu em 1937, faleceu em 2001, estaria completando, no dia 21 de setembro, 88 anos de vida, ele que atuou no Aimoré de 1956 e 1959. O Marino, ele abre uma discussão histórica que a gente promulgou nos últimos tempos, o Lucas Silva, como o maior artilheiro de todos os tempos do Aimoré, mas esse número padece de revisão e provavelmente Marino seja o maior artilheiro da história do Índio, e o Lucas está também nesse rol dos grandes goleadores, mas o Marino a gente tem uma pesquisa em curso ainda que ele tem uma média de 0,7 gol por jogo com a camiseta do Aimoré. E além de tudo isso, o Marino jogou no Grêmio porto-alegrense, no Grêmio de Porto Alegre, no Tricolor Gaúcho, e o Marino está entre os 10 maiores artilheiros da história do Grêmio. É mole ou que mais? Então a nossa reverência eterna à lenda Marino, que depois ainda trabalhou no Aimoré em outras ocasiões. Certo? Pois bem, gurizada, essa foi mais uma edição do Memórias da Nossa Aldeia. Repito, curta, compartilhe e participe conosco sempre. Foi um prazer estar junto de vocês mais uma vez e a gente se vê, tá bom? Tchau!